Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder. E hoje nós vamos falar sobre a reviravolta na Assembleia Legislativa do Ceará, com a retirada da candidatura do Fernando Santana e a indicação de Romeu Aldigueri para a eleição da mesa diretora. Hoje também nós teremos o quadro Mais Vozes, com a segunda reportagem sobre os desafios das mulheres nos espaços do judiciário. E também vamos falar sobre prefeitos que não encerram os mandatos em 2024 por diversos motivos. Vamos começar o nosso programa recebendo a editora do Ponto Poder no Diário do Nordeste, na Verdinha, Jéssica Welma. Olá, Jéssica, seja bem-vinda. Olá, Wagner! E claro, um olá para você também que está nos ouvindo na programação da Verdinha. Olha, é sempre bom falar de política e melhor ainda quando a nossa política não dá nem sossego, porque o assunto aqui não para, é coisa acontecendo o tempo todo, é assim que a gente gosta. Quando a gente imagina que a eleição resolveu, né, boa parte aí da correria, né, dos conflitos políticos de bastidores, Jéssica, a gente se deparou aí com essa eleição da mesa diretora, né, que ainda em novembro movimentou aí a base aliada do governador Eumano de Freitas e acabou culminando aí na sexta-feira ainda da semana passada na retirada da candidatura do Fernando Santana, deputado estadual do PT. Ele já estava trabalhando ali o nome dele, tinha o apoio do governador, gerou toda aquela crise com o senador Cid Gomes, acabou renunciando aí a essa candidatura e com a tentativa de vamos dizer assim, melhorar, né, essa relação do senador Cid Gomes com o governador Eumano de Freitas, que ficou um pouco estremecida, falou-se em rompimento, mas os aliados ali, Camilo Santana, começou a colocar panos quentes e demais lideranças políticas. Jéssica Welma, foi um recuo ali na tentativa de acalmar os ânimos, né, dentro da base do governo. Foi, Wagner, e assim, foi um anúncio ali de recuo, né, a desistência do Fernando Santana numa sexta-feira, mais de 9 horas da noite, e eu te confesso que a gente já estava se encaminhando ali para fechar a semana mesmo de conflito. Não havia fala do governador Eumano de Freitas, não havia sinalização de recuo. Fernando Santana, quando era entrevistado, dizia que o problema do Cid não era com ele, era com o partido. Eu confesso para ti que àquela altura eu não acreditava que houvesse um recuo. Eu esperei por isso nos primeiros dias, achava que eles poderiam, não, vamos aqui dialogar, vamos pensar um outro nome, mas isso não aconteceu. Pouco antes da fala do Fernando Santana, ainda mesmo já para o começo da noite daquela sexta-feira, o Eumano de Freitas, o governador, falou muito rapidamente sobre o assunto, só disse que estava dialogando, né? Então deu uma sinalização de que podia estar tendo um acordo, mas eu não imaginava mesmo que seria retirado, porque sempre é isso. É a primeira indicação do Eumano como governador, de ter um nome ali que de certa forma vinha com a chancela dele. Então era muito delicado retirar o nome e mudar tudo aquilo ali, né? Então é um movimento, acho que importante, de a gente esperar como vai se desdobrar em relação à figura do governador e ao diálogo com a base. O líder do governo Lula na Câmara, Jéssica, o Zé Guimarães, chegou a declarar aí nas últimas semanas que seria uma desmoralização do governador se ele recuasse, né, sobre essa indicação. E aí não se sabe se essa renúncia do Fernando Santana teve uma conversa com o governador antes. O deputado não chegou a comentar nada sobre o assunto, mas se teve ou não uma conversa, foi uma solução, né, encontrada, olhando aí para as palavras do Zé Guimarães, para não desmoralizar o governador nesse sentido, né, para que ele não voltasse atrás na indicação dele. Esse recuo aí, né, essa renúncia do Fernando Santana, pelo menos resolveu esse problema, né, Jéssica? Claro, sempre tem essas estratégias todas no entorno de como isso vai acontecer, mas certamente do mesmo jeito que Fernando Santana chega para a disputa dizendo que tem a chancela do governador, uma saída se pressupõe que também tenha, de algum jeito, né? Mas aí
vem essa indicação do Romeu Aldigueri, que já era o líder do governo, um nome que já estava na lista de possíveis indicados a esse cargo. E aconteceu na véspera também de uma reunião do PT, da cúpula estadual do PT, que o próprio governador participou. É o mano que ficou a semana inteira longe de holofotes, para não ter que dar declaração sobre isso. Esteve presente nessa reunião do PT e foi lá que ele confirmou essa indicação do Romeu Aldigueri. Agora, claro, né? O próprio Fernando Santana depois deu a entender nesse sentido de que não, foi um diálogo, apoia o Aldigueri, foi um nome que ele que ele fez coro ali também, que ele deu força para que fosse o Aldigueri, se colocou ainda no meio de toda essa articulação, sem demonstrar ali um desgaste, sem demonstrar publicamente alguma insatisfação. Agora, os principais nomes do PT, inclusive logo depois, evitaram se pronunciar. Porque para o partido, de certa forma, não deixava de ser um jeito de meio que a carapuça servir, porque a crítica do Cid e de aliados era o PT quer construir uma hegemonia, vai dominar todos os poderes, não dá espaço para os adversários. Então, de alguma forma, quando se recua dessa indicação, não se deixa de dizer que quem estava ali fazendo acusações contra você tem razão, né? Exatamente, Jéssica. E assim, o Romeu Aldigueri, que é o líder do governo Elmano, né, na Assembleia Legislativa, e aí ele aparece como uma solução para essa crise, né? Não é do PT, é filiado ao PDT, embora esse grupo do PDT em que ele está reunido esteja de malas prontas aí para desembarcar do partido, só algumas questões judiciais ali ainda finais ali para se resolver. E aí o nome do Romeu, Jéssica, ele chega com uma missão, né, de contornar esse impasse. Eu queria saber, na sua avaliação, se o Romeu, de fato, ele resolve esse impasse, né, essa crise com o Cid Gomes, se ele, de fato, é uma liderança que coloca panos quentes aí nessa crise, né, que surgiu aí nos últimos dias. Vamos ter que dar um pouco mais de tempo para a gente entender se realmente vai contornar. E quem é, assim, o Romeu Aldigueri, né, nesse cenário todo? Hoje ele é o líder do governo Elmano, uma liderança do PDT, até na própria época isso já chamou a atenção, porque a gente vinha de um processo eleitoral do racha PT e PDT, então colocava ali o Romeu como o nome do governador na Assembleia Legislativa, fortalecia aí esse vínculo com o senador Cid Gomes, né, como principal liderança ali do PDT, essa ala do PDT que articula essa saída do partido também, como aconteceu com o Cid. E Romeu Aldigueri foi eleito deputado em 2018, ele antes foi prefeito de Granja, é também uma figura política que já passou por muitos partidos, começou a vida política no PSDB, foi para o PPS, um partido do qual ele foi expulso em um episódio que a gente, até no Diário do Nordeste, a gente repercutiu nessa eleição, no nosso quadro Baú da Política e Eleições, nós falamos desse episódio, que foi numa disputa municipal em que foi gravada uma voz falsa, como se fosse do presidente Lula, pedindo votos para um candidato. E aí Romeu Aldigueri foi colocado, né, foi tido, era o responsável aí por esse áudio, ele acabou sendo expulso do PPS, no desgaste todo que aconteceu com o PT nesse período. Depois ele foi pro PR, foi pro PROS e acompanhou o grupo do Cid nessas mudanças de partido também, indo pro PDT. É um nome ali que tá nesse grupo do senador, mas que ele também não é tido como um nome tão cidista, como outros nomes que a gente tem aí nesse arco, como o Zezinho Albuquerque, ex-presidente da Assembleia também, como o próprio Sarto era um nome que vinha muito forte dessa relação com o Cid. O Aldigueri, inclusive, era um nome que nos bastidores se tinha como uma pessoa que poderia talvez cogitar ir para um PT, mas que, né, ao que indique, ele mesmo já falou sobre isso nessa saída do PDT, ele afirma que é natural que a migração seja para o PSB, então seja aí nesse acordo de seguir Cid Gomes. Desde essa indicação do Romeu, mesmo que o Elmano tenha dito que conversou com o Cid, que o nome do Romeu, como já era líder, era um nome que criava um consenso ali entre eles, mas Cid
tá em silêncio novamente, né? Novamente porque em 2022 o silêncio do Cid foi uma coisa bem emblemática daquela crise toda de PT e PDT. Cid que tá viajando, acho que ele tá na Alemanha agora em algumas agendas institucionais, não falou nada sobre isso. Então, é por isso que eu falo que a gente talvez precise de um pouco mais de tempo para poder realmente entender se apaziguou ou não. Inclusive para a gente ver como que vai ser essa eleição de fato lá na Assembleia. Evandro, por exemplo, hoje Evandro Leitão, atual presidente, uma coisa que ele ressalta muito é a eleição por unanimidade. Vai um Aldigueri conseguir repetir esse feito de uma eleição por unanimidade também, conseguindo um amplo apoio da oposição, dos pares? Então a gente vai ter que esperar aí alguns movimentos. Parece que o voto do Alcides Fernandes ele não vai ter não, viu? Porque o próprio Alcides já declarou lá na Assembleia Legislativa que não vai votar, porque ficou muito incomodado nos debates quando o Evandro Leitão dizia que tinha recebido o voto, inclusive, do pai do André Fernandes, né, na disputa pela presidência aí da Assembleia Legislativa. Então ele ficou muito incomodado com isso, disse que não vai dar voto dele não. Ele falou também sobre os ataques, assim, de ter dito que o Aldigueri já fez ataques à oposição em outras vezes. Aí você entende que o Aldigueri, líder do governo, vai defender o governo contra a oposição. Natural, né? É natural que você tenha uma relação ali de embates, mas ele inclusive já se reuniu com a parte, né, com os deputados da bancada de oposição, já teve o acordo para que o deputado Felipe Mota do União Brasil integre também essa nova mesa diretora. Ele mantém aí um formato de atuação política dos seus antecessores, né, que é muito o perfil do Evandro, e foi o perfil de outros nomes na Assembleia, do próprio Sarto, do Zezinho, do Roberto Cláudio, né, que é desse grupo cidista de não, vamos aqui estar conversando, articulando ali com todo mundo. Inclusive, Jéssica, o próprio Romeu falou, né, lá na Assembleia para os deputados sobre como é que está essa articulação, né, de bastidores para a candidatura dele. Vamos ouvir esse trecho. Recebi a incumbência, a missão, na sexta-feira à noite. Ontem, eu e o presidente Evandro Leitão recebemos 22 parlamentares. Hoje já conversei desde cedo com mais de 10 parlamentares. Vamos conversar com todos e com todas. Nós somos uma casa de iguais, do mais votado ao menos votado. Nós estamos aqui pelas mãos e pela consciência do povo cearense. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja de situação, seja de oposição. A escolha da mesa diretora, nós votamos numa mesa diretora de 10 colegas, homens e mulheres de bem, eleitos pelo povo cearense. A nossa diretriz, dos nossos líderes, do nosso líder, o presidente Evandro Leitão, nós fazemos uma mesa eclética, plural, dando oportunidade, inclusive, a membros da oposição sentarem-se à mesa diretora. E é isso que nós estamos construindo, seguindo todos os passos do deputado Fernando Santana, todos os compromissos assumidos pelo deputado Fernando Santana, todas as tratativas assumidas do deputado Fernando Santana ao longo dos últimos dias com todos os colegas, nós iremos cumpri-las em totum. Nós iremos cumpri-las 100%, porque aqui a presidência, a gestão, não será nem do Fernando, nem do Romeu, será dos 46 colegas deputados e deputadas. É assim que nós trabalhamos. Pois é, Jéssica, o Romeu fala aí, né, dessa união, né, desses parlamentares, e eu estava lembrando, você inclusive já comentou sobre isso aqui, sobre a possibilidade do Romeu, inclusive, ter ido para o PT, né? Esse movimento aí de bastidor, inclusive, era muito mais perceptível o desejo dele de ir para o PT do que de seguir para o PSB. Eu não sei se agora, né, agora ele sendo indicado para a presidência da Assembleia Legislativa, se isso vai mudar de fato. Inclusive porque nessa semana teve aí uma nova decisão do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele rejeitou mais um recurso do PDT estadual e do PDT nacional sobre a questão da desfiliação dos deputados estaduais, né? Então o TSE acabou rejeitando mais um recurso, né? Em tese os deputados estão livres para deixar o PDT, e aí o que seria um movimento natural, né, desses parlamentares deixarem o PDT
ir em direção ao PSB do Cid Gomes. Diante desse impasse, a gente não sabe de fato como é que está a relação do senador com o governador Eumano, se essa questão desse impasse foi resolvido, né, sobre a sucessão na Assembleia Legislativa. Então, assim, será que permanece aí esse movimento natural de todo mundo ir para o PSB de fato, ou o PT vai fisgar algum parlamentar aqui e ali, Jéssica? Bora ver, né? Vamos ver. Tem alguns pontos aí. Inclusive, a gente entrar nesses pontos, é só um parênteses, né, Wagner? Que quando a gente, inclusive, fala dessa coisa dos bastidores, teve alguns movimentos que eles nem eram tanto assim de bastidores. Eu lembro que na campanha de 2022, naquele cenário da briga ali do PT com o PDT, a gente observou bastante como que os deputados do PDT, que estavam em campanha, estavam se comportando naquela situação em que a gente sabia que eles eram ligados ao Eumano, candidato do Camilo, mas eles estavam ligados ao PDT, que tinha um outro candidato que era o Roberto Cláudio. E eu lembro que no caso do Aldigueri, uma coisa que chamou a atenção era que a campanha dele foi muito fortemente nas cores vermelha, sabe? Diferentemente do amarelo ali, geralmente usado pelo PDT, né? Mas só para trazer esse ponto. Mas sobre essa migração, né? Esse prosseguimento da novela PT-PDT, essa saída dos deputados aliados da base governista, o próprio Aldigueri, né, como eu já falei, ele disse que é natural essa migração PSB, devem ter reuniões aí com o Cid, com o Eudoro Santana, que é o presidente estadual do partido, para definir essa migração. Lia Gomes também, irmã do Cid, já disse que é certo ir pro PSB, ela tá certa. Agora a gente tem, por exemplo, um nome como Sérgio Aguiar, que aí é um adversário de política territorial na região oeste aqui do estado, no litoral oeste, são adversários mesmo, assim. Quando a gente fala de unanimidade, vamos ver como é que vai ser esse voto do Sérgio Aguiar, que já foi um nome também que se colocou em outras vezes para ser presidente da Assembleia. Sérgio Aguiar já falou também que, claro, assim, é o natural também, né? Sempre esse natural, ele é polêmico na nossa política. Que devem ir para o PSB, mas ele já colocou essa decisão até um pouco mais para frente, porque tem um movimento de cautela desses parlamentares ainda. Então, Sérgio Aguiar falou que devem esperar o trânsito em julgado para poder fazer essa mudança mesmo e não ter nenhum risco aí de dar uma brecha, né, de ter uma brecha judicial para isso. Então, o movimento, por enquanto, é esse. Seguir os prefeitos, no PSB tem maior número de prefeitos, esses deputados estão ligados a esses prefeitos também, participaram da articulação de migração dos prefeitos. Então, eu acredito que deva acontecer, assim, sem muitas... Claro, né, um 100%, assim, é um número que a gente vai ter que observar se realmente acontece, mas eu acredito que deve acontecer essa migração mesmo para o PSB. E esperar também esse retorno do senador Cid, né, lá da Alemanha. Ele está lá numa agenda institucional do Senado, né, sobre o hidrogênio verde, que é um assunto que ele aborda bastante lá em Brasília. Então, esperar esse retorno aí do senador Cid para saber, como um líder desse grupo também, geralmente ele diz, olha, é melhor esperar o ano que vem, né, é melhor aguardar esses trâmites judiciais mais seguros para fazer. Então, assim, o líder está lá na Europa, né, tem que chegar também para conversar e articular direitinho. Wagner, olha só, né? Mais uma vez, a espera pelo Cid, assim. Cid sabe como manter uma presença e uma relevância dessa figura, né? Ainda que se fale muito hoje sobre o grupo camilista, como fica essa divisão de liderança com o Camilo, sendo um dos principal nome hoje, né? Pós-governo, fez o sucessor, relação com o governo federal. Mas a gente vê como Cid Gomes segue aí mantendo uma solidez também de liderança política que está sendo esperado. E a gente aqui também, como analistas, observadores dessa política, vamos esperar também esse movimento do Cid nesse cenário que certamente vai servir para muitos outros comentários do que virá na nossa política. A gente também está esperando, né, Jéssica? Também, inclusive, né, no convite para o Ponto Poder, estamos todos. Estamos esperando Cid Gomes. Jéssica Uelma, muito obrigado aí pela participação hoje. Vai sair de férias agora, né? Vai viver uma vida tranquila. Já posso desejar feliz ano novo aqui pra vocês, gente. Feliz ano novo, feliz Natal. Foi ótimo estar com vocês nesse ano. Sucesso, Ponto Poder Contexto. Muito legal estar com vocês. E se Deus quiser, voltarei aí em 2025. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Então, vocês vão estar sempre em boas mãos aqui com Wagner Mendes, nosso querido Kleber também, que fica aqui, gente, ó,
comandando tudo que é aqui a nossa qualidade de som. Ele tá aqui nos bastidores, mas sempre muito atento. É sempre bom estar por aqui, claro, estar com vocês. Até mais. Muito obrigado, Jéssica. Bom descanso. E aí, a gente volta no próximo bloco, gente. No próximo bloco, nós vamos ter o quadro Mais Vozes, com reportagem de Igor Cavalcante sobre o obstáculo na carreira profissional de mulheres que atuam no sistema de justiça. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Na semana passada, acompanhamos reportagem de Luana Barros sobre mulheres que buscam o judiciário após serem vítimas de violência. Hoje, na segunda parte da reportagem, Igor Cavalcante conta como o gênero ainda é um obstáculo na carreira profissional de mulheres que atuam no sistema de justiça. Vamos conferir. Senhoras e senhores, na qualidade de presidente em exercício desta presidência, declaro aberta a sessão. Era uma quinta-feira, 15 de março de 2007, quando a ministra do Supremo Tribunal Federal entrou no plenário vestindo calças. Pode parecer uma cena comum, mas definitivamente não era. Fazia 7 anos que o uso de calça comprida por mulheres no plenário havia sido permitido. Ainda assim, nesse tempo todo, nenhuma ministra havia arriscado quebrar esse protocolo. Naquele dia, pouco antes da sessão começar, os fotógrafos direcionaram suas lentes para a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Dos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, o STF, Carmen Lúcia era a segunda mulher a ocupar a função. Ela entrou no tribunal de calça, blusa e um terninho, além de sapatos e meias, todos pretos. Como acessório, usava um colar de pérolas de cor branca. A tradição de mulheres na corte usarem apenas saias ou vestidos existia antes mesmo de o próprio STF existir. A regra datava de 1828, ainda dos tempos do Império. A liberação para o uso de calças por mulheres no plenário só ocorreu no ano 2000, mesmo ano em que Ellen Grace se tornou a primeira mulher a ocupar uma cadeira no STF. Em 2007, quando Carmen Lúcia rompeu a velha regra, o tribunal era presidido justamente por Grace, que elogiou o traje da colega fora do plenário. E naquele tempo, no STF, mesmo podendo usar calças, cobrava-se o uso de blazer por mulheres. Naquele dia, a temperatura no plenário do STF marcava em torno de 17 graus. Se não fosse o frio, Carmen Lúcia chegou a admitir que teria dispensado até mesmo o terninho que usava naquela sessão. O episódio de 17 anos atrás carrega marcas do dress code machista do judiciário. Romper padrões não é tarefa fácil. Se a proibição ao uso de calça por mulheres no plenário do STF hoje é um tabu superado, muitas outras tradições seguem intocadas na mais alta corte do país. Uma delas é a baixa representatividade feminina, não só no STF, mas em todo o judiciário brasileiro. Aquelas que em outros tempos eram pioneiras seguem, anos e anos depois, sendo reflexo da desigualdade. Em 2024, Carmen Lúcia é a única mulher entre os 11 ministros em atividade. É um retrato específico de um problema abrangente. Olá, eu sou Igor Cavalcante, repórter do Diário do Nordeste. E esta é a segunda parte da reportagem sobre como o gênero ainda impacta na relação das mulheres com o sistema de justiça. O foco agora é tratar como essas barreiras de gênero aparecem na carreira de juízas, defensoras, promotoras e outras profissionais ligadas ao sistema de justiça.
Bom, eu sou Ana Cristina Esmeralda, sou magistrada no estado do Ceará desde 94, completo esse ano 30 anos de magistratura, e desde que eu ingressei, é lógico que eu já vivencio uma surpresa na condição, primeiro porque além de mulher, eu era muito nova, muito pequena, então eu sempre fui o oposto da figura da magistratura. Bom, meu nome é Kelviane Barros e eu sou defensora pública desde 2008. Dentro do judiciário, que é o que mais nos toca diretamente, nós observamos muito essa discrepância, especialmente no acesso das mulheres aos postos mais altos em que estão envolvidas decisões políticas ou escolhas subjetivas. Dentro do Poder Judiciário propriamente, nós temos já uma quantidade superior de magistrados, homens, em torno de 60% de homens, 40% de mulheres, um número que vai se tornando ainda mais discrepante ainda na medida que nós vamos avançando nas outras etapas ou nas outras instâncias do Poder Judiciário que envolvem escolhas subjetivas. Então, dentro dos cargos de desembargadores, corregedores, presidentes, vice-presidentes de tribunais, esse número de 60 a 40, ele passa a ser um número de 30 a 70%, 70% de homens, 30% de mulheres. Quando nós chegamos dentro dos tribunais superiores, nós temos a presença de 80% de homens, 20% de mulheres. Esse desequilíbrio fica explícito no relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O levantamento mostra que a participação feminina na magistratura até o final de abril de 2024 era de 36%. O segmento com maior índice de participação feminina é o das juízas substitutas de primeiro grau, com cerca de 40%. Considerando a representação feminina incluindo todas as servidoras, a média nacional sobe para 53,5%. A maior participação está na Justiça Estadual, com 57%. Já a menor está na Justiça do Trabalho, com pouco mais de 40%. No início de 2023, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, divulgou o segundo relatório parcial da pesquisa sobre a participação das magistradas no CNJ. Esse estudo já mostra um cenário igualmente desequilibrado. A primeira fase dessa pesquisa, para nós, foi muito impactante. Essa voz é da desembargadora Adriana Ramos de Mello, professora do mestrado profissional da Infam. Embora a gente já soubesse pelo site do CNJ que as mulheres são poucas, né? Eram poucas e foram poucas até agora, a gente descobriu que durante esse período todo do CNJ, só 20% dos cargos foram ocupados por mulheres. Então, as próprias instituições que compõem o CNJ, ou que têm vaga no CNJ, também têm dificuldades de indicar mulheres, né? Por exemplo, a própria OAB, né, a gente observou que das duas vagas, geralmente as indicações são masculinas, né? Agora, a gente está vendo que já tem uma mulher ocupando, mas ainda o quantitativo é bem reduzido. Então, a pesquisa, ela visa dar essa visibilidade, demonstrar esses dados, isso já está demonstrado, que realmente somos muito poucas, e depois, quais foram as trajetórias, né? Como elas conseguiram furar esse bloqueio. Uma dessas conquistas é histórica e a estratégia involuntária da magistrada virou referência principalmente pelo preconceito evidenciado no processo seletivo. Aury Moura da Costa era o nome dela. Cearense, natural de Redenção, a história diz que Aury só chegou à fase final do concurso de juíza porque os examinadores entendiam que Aury era o nome masculino. Foi somente na prova oral que viram que era uma mulher. E aí não tiveram como tirá-la da disputa. Então, em 31 de maio de 1939, em Várzea Alegre, no Ceará, Aury Moura Costa tornou-se a primeira mulher a assumir a função de juíza no Brasil. 75 anos depois desse marco, essas barreiras invisíveis de oportunidades enfrentadas por Aury também se fazem presentes, seja para servidoras, seja para magistradas, seja nas mais baixas ou até mesmo nas mais altas instâncias do país. Quando eu falo que eu sofro discriminação, e não é porque eu sou juíza do Supremo Tribunal Federal que eu não sofro, e eu estou usando o verbo que eu quero, é um sofrimento. Alguém te olhar como se você fosse menos, porque
porque eu sou o que eu sou mulher, adoro ser mulher. Portanto, não há nada que eu não possa fazer nas minhas condições de trabalho, pelo menos na comunidade jurídica, que é a que eu fiz a escolha e pude fazer, a maioria do Brasil ainda nem pode, não tem sentido que eu não possa ser tratada realmente em condições de igualdade. A desigualdade é uma violência. À medida que os postos se tornam mais altos e a escolha passa por critérios mais subjetivos, a representação feminina vai ficando mais rara no judiciário. Isso também fica claro no relatório Justiça em Números de 2024 do CNJ. Entre todos os desembargadores do país, apenas 24% são mulheres. Entre ministros de tribunais superiores, esse índice fica em torno de 19%. Mas o que é que são, na prática, essas barreiras invisíveis? Como é que elas se traduzem na rotina das magistradas e das servidoras? Bom, veja o que diz a desembargadora Adriana Ramos de Mello. As dificuldades da carreira mesmo, porque as mulheres elas ingressam por concurso público, mas geralmente cargos são considerados até, pode-se dizer, cargos políticos, né? Porque são indicações. Para você compor o CNJ, são processos de que? Indicação daquela instituição. Por exemplo, a OAB indica, por óbvio, o advogado ou advogada a compor aquela vaga, o Senado, a Câmara, a própria magistratura. Isso nem todas as mulheres têm acesso. Porque há uma desigualdade, há uma desconfiança de que aquela mulher pode não ter os qualificativos para ocupar aquele cargo. Quem traz relatos semelhantes é Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça e integrante do Conselho Nacional do Ministério Público. Ela disse ter várias colegas que deixaram de assumir a coordenação e cargos de direção por não terem condições de compatibilizar com os afazeres da família, com os afazeres do cuidado com as crianças, às vezes cuidam dos pais idosos. Então, por uma série de fatores, e também, por outro lado, as mulheres não conseguem se ver naqueles locais, porque também não encontram um ambiente muito fértil para que elas se sintam bem naquele espaço ali. Então tem vários fatores que fazem com que as mulheres se afastem dessas funções. E em relação à escolaridade também, é muito mais difícil para a mulher dedicar seu tempo para trabalhar e fazer um mestrado, trabalhar e fazer um doutorado, com as obrigações familiares que a sociedade externa tem como uma situação de estratificação mesmo, e uma situação de normalidade. Além da histórica barreira de gênero, da rotina de 2, 3, às vezes 4 turnos de trabalho, um desequilíbrio ainda maior surge quando o recorte racial entra em consideração. Eu vejo, e falando na minha chegada no TSE, em 91 anos de justiça eleitoral, fui a primeira, eu vejo com um misto de alegria, satisfação, compromisso e de tristeza, porque tem demorado muito esse resgate, tem demorado muito essa reparação da exclusão sistemática das mulheres negras, da vida boa que elas constroem para as outras pessoas, sabe? Agora, eu vejo também com esperança, porque na sequência eu cheguei em agosto e logo depois veio Vera Lúcia, que é outra mulher negra, estamos lá as duas. Então eu vejo com muita esperança e vejo também, a despeito dessa dor, a sociedade brasileira perde a contribuição há quanto tempo das mulheres negras. Eu vejo um ambiente em que as portas estão abertas, mas nós ainda estamos ocupando funções de substitutas. Então eu te digo, é pesado, é difícil, mas também coloca para nós assim o recado de que esses lugares podem nos pertencer, de que nós podemos ocupá-los, sabe? A despeito de toda essa estrutura de desigualdade que nós comentamos. Essa que você ouviu agora é Dilene Lobo, a primeira ministra negra a ocupar uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. O diagnóstico étnico-racial do Poder Judiciário, elaborado pelo CNJ, retrata essa realidade em números. O documento, divulgado no ano passado, mostra que entre 10 servidoras que não possuem cargos de chefia, 7 são brancas e 3 são negras. Já entre as servidoras que possuem esse tipo de cargo, apenas 2 são negras. Na prática, a participação de mulheres negras no judiciário representa a minoria da minoria. O que a gente quer, nós mulheres, não é empatia, é respeito aos nossos direitos, mas é preciso que, e é essa a educação que a Justiça Eleitoral tem a tradição de oferecer, de reconhecê-la como pessoa dotada de autonomia e capaz sem precisar de ser amparada, cotejada. Isso é o que nós mulheres não queremos, ministro.
porque nós mulheres sabemos exatamente o que é ser tratado em desvalor. Não é desvalorizando e achando que mulheres são coitadas, porque coitadas não somos. Somos pessoas autônomas, igualmente, em condições iguais ao dos homens, e por isso, quando se fala que o partido abandonou, como outrora dizia, se o marido abandonou a coitada, não tem coitado, não. Nós não queremos ser coitadas, nós queremos ser cidadãs iguais. Muitas vezes coitados são homens e ninguém assim considera. A desigualdade, ministro, está nesse tipo de tratamento. Por isso a ação afirmativa. Por isso agora eu tenho postulado uma ação transformativa, de nos olhar com respeito e considerando que somos capazes. Nos últimos anos, o CNJ tem intensificado as iniciativas para reduzir o desequilíbrio de representatividade feminina no judiciário. A Resolução 525 de 2023, por exemplo, estabelece a meta de ao menos 40% de mulheres para o cargo de desembargadora. Outra resolução, a 540, traça a meta de 50% de mulheres em cargos de chefia, assessoramento, em mesas de eventos e na contratação de estagiários e terceirizados. As iniciativas incluem ainda a formação de listas tríplices, só de mulheres, intercaladas com listas mistas, de homens e mulheres, para acesso aos tribunais. Neste sentido, o Estado do Ceará é referência nacional nas metas que caminham em busca da equidade de gênero. Considerando a proporção de mulheres no Tribunal de Justiça do Ceará, o Estado tem 40% de mulheres. Dos 52 postos, 21 são ocupados por desembargadoras. Quem tem testemunhado essas mudanças diariamente é a desembargadora Ana Cristina Esmeraldo. Nós temos também já a nossa ouvidoria da mulher, que também foi de 2022. Nós temos aqui no âmbito do Estado, né? Nós temos comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual e à discriminação desde 2023 e vem fazendo um trabalho que, assim como o trabalho nosso do Programa de Fortalecimento das Mulheres Líderes, ele também é uma questão que passa pelo letramento, pela cultura, pela prevenção, pelo combate à discriminação, né? Nós tivemos uma conquista muito importante em 2023, que após a licença maternidade, que no nosso caso é de 6 meses, nós temos o direito ao teletrabalho para magistradas e servidoras, até 24 meses após essa licença maternidade. Isso foi uma conquista, porque facilita, principalmente mulheres que têm que estar no interior, a família aqui na capital ou em cidades distintas, né, favorece essa aproximação com a sua rede de apoio, né? Nos últimos anos, o sistema de justiça brasileiro teve avanços significativos, como a quebra de tradições e o aumento da representação feminina em algumas áreas. No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido para alcançar a igualdade de gênero. As histórias de pioneiras como Ellen Grace e Carmen Lúcia inspiram, mas também revelam as barreiras persistentes. São barreiras que mulheres como Edilene Lobo, Kelviane Barros, Adriana Ramos e Bianca Stella enfrentam e fazem delas pioneiras em ações cotidianas, que passam longe dos holofotes, mas representam avanços históricos, como naquele 15 de março de 2007, quando Carmen Lúcia decidiu vestir uma calça e trabalhar. No fim, o Poder Judiciário, assim como o Executivo e o Legislativo, são reflexos, representações da sociedade. A justiça é representada por uma mulher. A República moderna na França, Marianne, é uma mulher. A própria ideia de justiça e de democracia com a balança é feminina. E, no entanto, nós continuamos em desvalor profissional, social, econômico, e é exatamente sob a égide de uma Constituição que, 35 anos depois do seu primeiro momento de vigência, estampou expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E mesmo sendo obrigação atuar igualmente, as possibilidades desta construção conjunta muitas vezes nos é negada. Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira. Nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvida. A locução deste episódio é de Igor Cavalcante. O roteiro e a apuração são de Igor Cavalcante e Luana Barros. Áudio e sonoplastia, Kleber Galvão. A edição do Ponto Poder é de Jéssica Welma e Wagner Mendes. A coordenação de jornalismo é de Karine Zaranza. A gerência de jornalismo é de Ívila Bessa. E a direção de jornalismo é de Gustavo Borto.
Você conferiu a reportagem do Igor Cavalcante no quadro Mais Vozes. O quadro volta na semana que vem com uma nova reportagem da equipe de política do Ponto Poder. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta receberemos o repórter Igor Cavalcante aqui nos nossos estúdios. Vamos falar dos prefeitos do interior que não encerram os mandatos em 2024. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Recebemos agora o repórter Igor Cavalcante, que acabamos de exibir aí uma reportagem dele do conteúdo de Mais Vozes aqui no nosso Ponto Poder Contexto. Igor Cavalcante, seja muito bem-vindo ao Ponto Poder Contexto. Obrigado, Wagner, é um prazer estar aqui. Espero aí que nossos ouvintes tenham gostado, né, desse material, um material que a gente teve muito cuidado, aí, um tema muito urgente, né, de ser discutido. Então eu espero que todo mundo aí tenha gostado e tenha servido, claro, como um alerta, né, uma atenção aí sobre essas questões que a gente trouxe nesse material, nessa reportagem. Material que teve a edição de Kleber Galvão, né, o nosso profissional aqui que nos ajuda no nosso programa, na edição do programa e das reportagens especiais. Igor Cavalcante, que também está numa apuração aí sobre a situação de gestores públicos no Ceará que não irão conseguir encerrar os mandatos nesse ano. O que é que exatamente a gente consegue, né, explicar aí para o nosso ouvinte sobre as razões, né, que esses gestores não vão conseguir terminar os seus mandatos? Exatamente, Wagner. Como a gente fala aqui no Ceará, né, é um cardápio bem surtido, né, de possibilidades aí de coisas, né, de motivos que afastaram os prefeitos, esses gestores da prefeitura, né? Então são pessoas que foram eleitas democraticamente em 2020, teriam aí o direito de seguir o mandato até o fim dele, né, 4 anos, e buscar a reeleição, mas por conta de pendências judiciais, alguns casos o candidato, né, o prefeito que foi eleito acabou morrendo aí por uma série de circunstâncias. Então são gestores aí que não vão encerrar o mandato. Então, em alguns casos, o vice-prefeito acabou assumindo, em outros casos, houve eleição suplementar, então foi escolhida uma nova chapa para comandar o município, mas o fato é que esses prefeitos acabam não encerrando o mandato. Então, a gente tem aí ou uma eleição ou uma instabilidade ali provocada no município por conta dessa situação, desses gestores. Independente do caso, né, Igor, que acometa aí o gestor ou a gestora, quando ele não conclui ou ela não conclui um mandato, sempre gera um prejuízo para a população, né? Às vezes você tem que fazer aí uma eleição suplementar, né? Um processo ali que muda secretários, muda aí políticas públicas instaladas, às vezes até um rompimento também, com o vice-prefeito também acarreta aí também numa série de inconsistências do ponto de vista da administração pública. Isso naturalmente pode gerar aí uma descontinuidade de ações, né, de políticas e de prejuízo também à população. Isso tem um caráter muito técnico, né, essa saída, assim. O primeiro aspecto técnico é justamente essas mudanças, como você bem falou, sobre a questão da administração pública, de fato, porque ali precisa ter um secretário, às vezes o prefeito e o vice brigam logo de cara, às vezes um mês de gestão, o prefeito e o vice já discutiram, já brigaram. Então, quando o vice assume, ele acaba mudando, né? Tem aquela limpa ali na prefeitura que sai todo mundo, renomeia, e aí o prefeito volta. E aí como é que fica? Tira todo mundo de novo. Então, existe esse caráter mais técnico mesmo dessas mudanças. Claro que tem também todo esse processo na justiça, que vai acumulando casos, processos, embrólios na justiça, vai bater no STF, então cria toda a situação. Mas o mais prejudicado, e aí fica essa parte mais técnica, fica em segundo plano, porque o mais prejudicado, de fato, é o povo. A população que votou, que foi lá, escolheu, fez campanha, apoiou, e aí chega ali no período em que é para, de fato, trabalhar
para colocar ali as pessoas na administração pública na rua, para, enfim, promover a questão de posto de saúde, de escola, e acaba que essas pessoas se veem sem prefeito, e às vezes com 2, 3 prefeitos. Então, é o vice que assume, é o presidente da Câmara, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe a quem recorrer, e a população é quem fica mais desassistida nesses momentos, né? Igor, você que fez um levantamento aí nos últimos dias sobre esses casos, queria que você comentasse aqui para os nossos ouvintes quantos e quais são esses casos que você localizou, né, entre prefeitos e prefeitas cearenses que não vão conseguir justamente concluir esses mandatos nesse ano aí de 2024. Bom, somando todos, né, a gente tem aí 20 prefeitos que foram eleitos em 2020 e tiveram aí de algum modo o mandato interrompido. Então, o caso mais comum é de cassação, ou a justiça ali de algum modo barrou a candidatura, a diplomação, enfim, desses prefeitos, né, desses políticos. Mas a gente tem alguns casos que são até mais curiosos, alguns até mais tristes, né, nessa história, que são casos de prefeitos que morreram, né, antes de concluir o mandato. Então, a gente tem uns casos que ganharam bastante repercussão na época, porque para quem acabou talvez esquecendo, ou às vezes deixou isso mais em segundo plano, os prefeitos que atualmente estão exercendo o mandato, eles pegaram ali o período mais forte da pandemia, né, da Covid-19. Então, essa pandemia que provocou milhares, né, de vítimas no Brasil, e alguns prefeitos que estavam ali combatendo, ajudando ali no combate, né, das vítimas, acabou que eles se tornaram vítimas. Então a gente tem um dos casos que ficou mais famosos, digamos assim, que é o prefeito de Areré, o Otônio Queiroz, do PDT, que ele já antes de assumir estava internado por conta da Covid-19, virou o ano, né, a vice tomou posse no lugar dele, e ele não conseguiu sair do hospital porque teve complicações aí por conta da Covid-19 e acabou falecendo. É um caso muito parecido com o prefeito de Palhano, que ele também já iniciou o mandato internado, né, e acabou não assumindo de modo algum. Aí a gente tem outros prefeitos aí que foram falecendo ao longo da gestão, o próprio prefeito de Potengi, que ficou muito famoso na época, foi o primeiro prefeito eleito no Ceará pelo PSOL, depois ele acabou migrando para o PT, e aí ele, durante o mandato, aí acabou descobrindo que tinha um câncer, né? Ele tratou, ficou ali dividido entre o tratamento e a gestão da prefeitura e acabou falecendo. Faleceu muito jovem, né, Igor? Com 38 anos. Exatamente. Ele era um político muito ativo, assim, a gente via ele muito nos eventos, via sempre ele muito participativo. Foi um caso que ganhou muita repercussão, porque na época para ele tomar posse ele não tinha nem paletó, né? Então esse caso de fato de um político que veio aí, saiu do povo para sem histórico, né, familiar ou enfim financeiro para isso, e acabou sendo eleito. E a gente tem muitos casos de renúncia também de prefeitos. Só para destacar é um caso que acho que ganhou muita repercussão, que foi o caso de Pacatuba, lá que o prefeito Carlos Almano Marques, uma figura aí histórica, né, da política cearense, a gente pode dizer assim, ele acabou sendo alvo aí de uma operação por conta de acusações, né, de crimes contra a administração pública e licitatórios na prefeitura. Na época da operação ele acabou tendo que ser internado, foi afastado, e aí virou um imbróglio, uma confusão lá na cidade. Ele inclusive foi preso também, e aí no fim, para tentar pacificar a situação, ele acabou renunciando aí ao mandato dele. Mas o caso, como eu falei, mais comum são de fato as cassações e as candidaturas que são indeferidas. Então são políticos que muitas vezes até já sabem ali que tem problemas, pendências na justiça, mas eles insistem em se candidatar, né, digamos assim, pagam para ver, e a justiça eleitoral acaba ali, às vezes, alguns casos demora mais um pouco, às vezes é mais rápido, mas no fim esses políticos acabam tendo sua cassação efetivada. E aí a gente tem muitos casos desses, assim, e nos casos em que essa cassação ocorre logo no início do mandato, a Justiça Eleitoral acaba determinando eleições suplementares, como você falou. Então, acontece outra eleição, de fato, na cidade, outra eleição municipal, com novas chapas, novos candidatos, a população vai lá na urna, vota, digita o número, e aí a gente tem pelo menos 7 eleições suplementares desde 2020, tivemos aqui no Ceará 7 eleições suplementares.
E aí nos casos mais recentes, né, quando a gente já está ali no finzinho do mandato, ali há 6 meses, por exemplo, de novas eleições, o que acontece são eleições indiretas no município. Então a Câmara ali vota, escolhe um nome que ocupa o lugar do prefeito que foi de algum modo cassado. A gente teve um caso recente, que foi lá em Coreaú, que agora em setembro a Justiça Eleitoral determinou a realização de eleições indiretas porque o prefeito e o vice-prefeito da cidade eles foram condenados por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020 ainda. Então a gente já está aí com outra eleição na agulha na época, e aí eles acabaram sendo condenados e foi determinada a eleição indireta. Nem sempre, né, Igor, as cassações elas acontecem com a chapa completa, ou principalmente em caso de morte, né? Então o vice acaba assumindo aí essas gestões, e aí por isso a importância de você conhecer o candidato ou a candidata a vice em uma disputa municipal. Geralmente o titular ou a titular é naturalmente o mais propagado, né, nas campanhas e tudo, porque é o cabeça da chapa, mas o vice serve justamente para isso também, né, para assumir na ausência dos titulares. Então a sociedade ela precisa também ficar mais atenta, né, Igor, um pouquinho também a esse nome, a esse posto de vice, porque ele ocupa essa posição em viagens, mas também em situações mais complicadas, né, como falecimentos, como cassações de chapa, indeferimento de candidatura. Também existe esse cenário, né? Exatamente. Aqui no Brasil, acho que a gente começou a olhar muito essa questão do vice, da vice, nas eleições para presidente, né? Porque a gente tem esse histórico aí de impeachment, de brigas, né? De disputas, mas para as eleições municipais é preciso estar muito atento a isso, porque às vezes tem prefeito que acaba decidindo se candidatar a outro cargo, às vezes ele é alçado ali a outra posição, se interessa por outro cargo e ele deixa a prefeitura. Então é preciso estar muito atento. A gente tem, por exemplo, lá em Tururu, acabou tendo essa cassação por conta da Câmara Municipal da prefeita lá da cidade, e aí o vice assumiu. Lá em Tianguá também tem uma situação em que o vice assumiu. No próprio caso que eu citei aqui de Potengi, o prefeito faleceu, e é um caso até curioso, porque o vice e o prefeito, né, o Edson Veriato, eles tinham brigado logo no início da gestão. Então ele ficou aí boa parte da gestão, mesmo durante o tratamento e tal, ele ficou na prefeitura, havia aí uma diferença, uma divergência dele com o vice, e aí quando ele faleceu, o vice aí de fato assumiu a prefeitura. Então a gente tem muitos casos como esse, e nas eleições municipais é ainda mais comum uma briga entre prefeito e vice-prefeito. Então a população de fato precisa ficar atenta, porque às vezes vota em um, esquece de olhar o outro e acaba sendo governada, gerida por muito tempo por essa outra pessoa. Inclusive, Igor, a gente trouxe aqui nos programas anteriores o caso do prefeito de Oroz, né, o prefeito eleito Simão Pedro, do PSD, que aqui ele não vai chegar nem a assumir praticamente, porque ele já vai renunciar para assumir aí a vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará, dando a vaga ali de prefeita para a mãe dele, a Tereza Cristina Pequeno, que já foi prefeita do município de Oroz lá nos anos 90, que vai assumir a prefeitura agora, vai governar aí os próximos 4 anos o município de Oroz. É um caso de fato um pouco atípico, né? Até na história recente do Ceará não se viu um caso assim, mas é mais um caso em que há essa necessidade da população olhar para os candidatos a vice, porque de repente o titular nem chega a assumir, né? A gente teve casos também bem curiosos aqui no Ceará nesse último mandato, que foram dos prefeitos sumidos, por exemplo, que eram prefeitos que já se candidataram com idade mais avançada, com uma saúde mais debilitada, e eles sumiram, digamos assim, né? Ficou bem famoso, a gente falou bastante sobre isso. Eles sumiram da gestão, ia na prefeitura, ele não estava, ninguém sabia, ninguém dava notícia, havia um boato de que estavam internados, então ficou esse impasse. Um desses prefeitos sumidos foi o de Tianguá, que depois ele acabou falecendo. E o prefeito lá de Limoeiro, que houve uma briga bem grande lá, uma disputa bem intensa, e ele acabou se licenciando, o Zé Maria Lucena, para cuidar da saúde, mas ele de certa forma segue ali na prefeitura mais licenciado. Eu fico muito curioso como é que fica a população numa situação como essa, né? Porque vota às vezes num gestor ali que tem um histórico, às vezes de um trabalho muito importante para a cidade, trouxe muitas ações, muitos equipamentos,
mas acaba, digamos assim, encerrando a carreira política de uma forma bem turbulenta, né? E nesse caso de Oroz, que o prefeito já tinha uma certa consciência ali da posição dele na Assembleia, na suplência, e aí a população talvez fique aí mais chateada, né, com essa situação. Então é isso, Igor Cavalcante, obrigado aí pela participação hoje. Nas próximas semanas aí você volta com mais informações. Sempre um prazer, só chamar. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.